Fala rapaziada, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Humanizando Conceitos. Hoje, nesse vídeo, nós iniciamos uma série aqui sobre mudanças climáticas em que nós criamos uma playlist aqui no canal para falar especificamente sobre esse tema. Sabemos que falar sobre mudanças climáticas é um assunto que precisa estar na nossa roda de conversa diária, gente. E é também tratar sobre a nossa sobrevivência como espécie. Então, assim, nessa temática de hoje, nós abrimos esse vídeo com uma introdução. Mudanças climáticas naturais ou humanas? Essa pergunta é levantada entre os cientistas, você hoje tem um debate na academia, e a gente sabe que as pessoas também se perguntam, né, sobre esse tema, sobre esse assunto. Agora, o que são mudanças climáticas, gente? A gente sabe que mudanças climáticas, elas são análises feitas, principalmente depois da Revolução Industrial, melhor dizendo, em que você começou a ter cálculos melhores, né, sobre mudanças no clima em determinadas regiões do planeta. Essas mudanças, elas analisam os impactos, né, da temperatura, da mudança de temperatura, da mudança do clima em determinadas regiões do planeta. A gente sabe que o planeta ele vive profundas mudanças e transformações, e essas mudanças elas estão muito claras aos nossos olhos. Sempre a questão que se levanta, a dúvida que as pessoas perguntam, né? Até que ponto a interferência humana ela pode contribuir de forma significativa ou não para essas mudanças na temperatura ou no clima do planeta? Esse é o tema de hoje, o assunto que nós vamos discorrer. Fique conosco então até o final desse vídeo, porque o assunto tá legal. Então vamos lá, depois da nossa vinheta, conversar sobre o tema. Galera, uma ressalva inicial que eu quero fazer é que mudanças geológicas no planeta elas foram decisivas para a mudança no clima em determinados períodos, principalmente nas eras geológicas. Isso é um fato. Não vou me aprofundar sobre esse assunto, esse tema, porque não há tempo aqui no vídeo. As mudanças ocorreram sim de forma natural ao longo das eras geológicas no planeta e sim há fatores naturais para as mudanças climáticas. A questão que a gente precisa considerar é que após a Revolução Industrial houve um aumento significativo na emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que contribuiu de maneira decisiva para uma mudança, né, natural, uma mudança nas regiões do planeta. Esse assunto que a gente precisa considerar nessa introdução ao falar, né, sobre essa temática aqui. Então, assim, a primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês nesse vídeo, e eu preparei esse quadro aqui, é para falar sobre duas coisas, gente. Nós temos aqui fatores naturais e os fatores aqui humanos, né, as mudanças climáticas naturais e humanas. Por exemplo, quando a gente fala sobre esse primeiro ponto aqui, o El Niño, Laninha, são fenômenos naturais. Você tem o aquecimento das águas do Pacífico, que é um fato natural e que contribui para a mudança no clima da temperatura em determinadas épocas do ano, principalmente quando esses fenômenos são mais intensos em determinados períodos, aí, até mesmo em alguns anos no planeta. Segunda coisa, gente, radiação solar. A radiação solar, sim, contribui para uma mudança natural, porque às vezes, dependendo de determinados períodos, até mesmo nas eras geológicas, um aumento ou uma diminuição dessas incidências pode sim contribuir para o aumento ou não da temperatura. E um fato importante que a gente precisa considerar são os vulcões e a atividade vulcânica. Eu até vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, mas o que a gente precisa ressaltar é que as atividades vulcânicas elas têm aumentado no planeta ao longo aí do tempo e elas contribuem sim para o aumento da temperatura, porque quando você tem uma emissão desses gases ali do vulcão, principalmente daqueles elementos químicos que são enviados para a atmosfera, há mudanças sim na questão climática, na temperatura. Então os vulcões, que são fenômenos naturais, gente, contribuem sim para essas mudanças. Só que a gente tem um fator que é muito importante. Após a Revolução Industrial, houve um aumento significativo das atividades humanas no planeta.
A gente tem aqui a emissão desses combustíveis fósseis, que é a atividade de petróleo, gás natural e carvão mineral, principalmente a atividade de petróleo que é mais agressiva. Gás natural não é tão agressivo quanto o petróleo. Só que sim, com o aumento, o avanço nessa tecnologia do petróleo, a gente tem aí principalmente é importante considerar que os principais vilões, o principal vilão, até o principal contribuinte, né, para esse aquecimento, para essa mudança na temperatura, são os combustíveis fósseis. Porque você tem a atividade industrial, a atividade petrolífera, com isso nós temos os veículos, né? A circulação de veículos, tudo isso aumenta a emissão de CO2 e com certeza você tem uma mudança climática. Emissão de metano, que é ligado à atividade agropecuária e à produção de lixo urbano, inclusive as fezes dos animais, as fezes humanas, gente. Isso aqui é produção tá ligado à produção de metano e que vai também contribuir para o aumento da temperatura, mudanças climáticas, né? Você vai ter toda essa modificação aqui com esses elementos químicos aqui. E outro fator de destaque que a gente não pode esquecer que é o desmatamento, um dos principais problemas pós-revolução industrial que nós vivemos. Você tem áreas de cobertura vegetal que são modificadas de maneira muito agressiva. Inclusive, hoje, um dos grandes problemas das áreas das áreas urbanas hoje no Brasil é a perda de cobertura vegetal. E a perda de cobertura vegetal vai impactar clima, vai impactar qualidade de vida, vai impactar até mesmo na produção, na vida diária das pessoas. Você tem uma mudança na dinâmica e infelizmente, essa é a questão do desmatamento. Só aqui no Brasil, a nossa perda de Mata Atlântica é uma coisa muito preocupante. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo só para falar sobre isso. Então, esses fatores, eles são muito relevantes para você considerar a questão natural e a questão humana nas mudanças climáticas. E a última ressalva que a gente precisa fazer: qual a opinião majoritária dos pesquisadores sobre esse assunto? A maioria dos pesquisadores acredita no fator humano ou antrópico, que é muito mais decisivo. Não é que esses pesquisadores não acreditem que não tenha fatores naturais, só que a maioria dos pesquisadores, eles acreditam que o fator decisivo para as mudanças no clima é o fator humano, ou seja, o fator antrópico, gente. Essa consideração é importante, porque inclusive na maioria das provas de vestibulares, na maioria das provas hoje de concurso público, é muito cobrado essa questão e as bancas, elas são antrópicas, elas ressaltam mais essa questão do fator humano. Esse vídeo, eu espero que esse vídeo ele contribua, né, aí para sua compreensão sobre esse tema, sobre esse assunto, e que a gente estabeleça alguns diálogos, algumas reflexões sobre esse tema, porque as atividades humanas, elas têm contribuído para uma mudança na dinâmica do planeta. Você pode até acreditar em fatores naturais, mas não tem como a gente falar que são apenas fatores naturais, são fatores humanos. Você hoje tem cálculos sobre esse aumento, né, aí da temperatura com a atividade humana no planeta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, me segue lá no Instagram, gente. Esse é o primeiro vídeo aqui da nossa série e eu aguardo você até o nosso próximo conteúdo aqui no canal.